Romanos capítulo 12, versículo de número 11, a palavra do Senhor diz assim: Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Meus amados irmãos, dessa noite, eu quero falar sobre vivendo o renovo espiritual. Uma das características da vida do cristão que nasceu de novo, que teve um encontro com o Senhor Jesus, é que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento baseado na paixão que consome toda a sua vida e o faz viver para Jesus com intensidade. Eu observo e chamo a atenção dos irmãos para alguns exemplos que nós podemos observar, a qual a intensidade daqueles que serviram a Deus. Se nós observarmos o apóstolo Paulo, já no final da sua vida, ele diz uma frase que deixa-nos como ele viveu a sua vida. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós observamos que Paulo demonstra que ele não viveu por viver, ele não enfrentou as coisas simplesmente por enfrentar, mas ele enfrenta com uma devoção, com uma paixão pelo Senhor que o encontrou no caminho de Damasco e o transformou. Uma expressão também que nós observamos é da rainha Esther, que quando ela estava diante da ameaça, aonde todos os judeus deveriam ser mortos, e Mardoqueu, ele diz assim para ela, manda dizer para ela, que ela deveria tomar uma posição, porque ela não escaparia também se os judeus fossem mortos. E interessante observar que ela não podia entrar diante do rei, a não ser que fosse chamada. Mas quando ela ouve, ela sabe como o que haveria de acontecer. A Bíblia diz que ela diz assim: irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela não simplesmente vai com medo, mas ela diz: eu vou. Se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu morrerei sabendo que eu cumpri o meu papel. Então nós observamos, irmãos, que também um grande homem de Deus que marcou a história do cristianismo, John Wesley, ele diz uma frase assim: faça todo o bem que puder por todos os meios que puder, em todos os lugares que puder e em todos os tempos que puder, enquanto puder. Nós observamos a sua vida de devoção, em que ele dedica a sua vida em prol do Evangelho, da causa do Evangelho, para servir ao Senhor, e ele faz de tudo para fazer o bem, porque ele entende que Cristo estando na sua vida, ele tem que assim fazer. E nós observamos outro exemplo, para nós continuarmos, é o maior dos exemplos, é o exemplo de Jesus. Jesus, quando interrogado pelos seus discípulos para ele comer, ele diz: eu tenho uma comida para comer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele não simplesmente estava aqui na terra para cumprir uma missão.
que ele não tinha prazer, ou ele não sentia nada pelo que ele estava fazendo. Ele diz: a minha comida, o que me satisfaz, o que me preenche, é fazer a vontade de Deus. Então, uma das características do relacionamento do cristão é essa devoção, é esse envolvimento com o Senhor, a qual nós, como servos do Senhor, devemos fazer. Então, nós observamos que Deus, ele não aceita o homem por metade. Deus não aceita cada um de nós, irmãos, pela metade, mas ele anseia que nós nos entreguemos a ele com um coração inteiramente entregue. Porque aqueles que se entregam completamente vão experimentar a plenitude a plenitude da sua graça, do seu Espírito. Nós precisamos nos entregar completamente ao Senhor. Não pode haver na nossa vida nenhuma área que nós não entreguemos, porque naquela área que nós não entregamos ao Senhor, é nela que o inimigo vai trabalhar e vai tentar nos destruir. Mas quando nós entregamos a nossa vida por inteiro, Jesus, ele toma de conta, Jesus dirige, Jesus guarda e abençoa. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a perda desse sentimento vai nos levar a uma vida no automático, no piloto automático, aonde você não sabe, você é levado, você não tem mais o que fazer, você não sente mais nada, simplesmente você está caminhando, você está avançando, mas você não tem nenhum envolvimento com aquilo que você está fazendo. Hoje nós vemos muitos carros, carros automáticos, onde você acha que, eu não sei muito bem, mas acho que coloca a primeira e a partir daí você não faz mais nada, é só acelerar e aí o carro vai. Então tem muitas pessoas que não querem mais o câmbio manual, onde você tem que pegar na marcha e passar a marcha. Isso é envolvimento, e nós precisamos nos envolver com o Senhor, porque quando nós perdemos isso, nós vamos nos afastando do Senhor. E infelizmente, irmãos, qualquer cristão está sujeito a esfriar-se na fé. Infelizmente, se nenhum de nós, se como cristãos nós não nos esfriasse, nós não corrêssemos risco de nos esfriar na fé, mas infelizmente nós corremos esse risco. Mas assim como um organismo vivo deve manter a sua temperatura normal para viver, o crente deve estar sempre fervoroso na fé em Cristo Jesus. Aí aqui eu observando o exemplo de algo que acontece, de alguém que fica muito tempo submetido a temperaturas muito frias. Ele vai sofrer de hipotermia, né? E a qual ele vai ter na sua vida, o calor, ele vai perdendo, e ele não consegue recuperar esse calor, ele perde mais do que ele consegue, vamos dizer assim, trazer calor, e isso vai levando ele a alguns problemas. Ele vai perder os sentidos, ele vai ter tremores, ele vai ter dormência e dificuldade para respirar. E é mais ou menos isso que acontece conosco, porque quando nós começamos a nos esfriar, nós não conseguimos à mesma proporção fazer algo para nos aquecer. Nós vamos nos esfriando e nós não conseguimos na mesma velocidade produzir algo que venha aquecer o nosso coração, e daqui a pouco nós estamos dominados pela frieza, os tremores, a perda dos sentidos, já não ouvimos, já não temos tato, vamos perdendo. E isso vamos dizer assim, é algo que infelizmente nós podemos passar por isso.
mas nós não podemos deixar que isso nos vença. Então, irmãos, o que é essa frieza espiritual? O esfriamento espiritual pode ser traduzido como a perda da paixão pelo Evangelho, a perda do primeiro amor, o distanciamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A frieza espiritual é a sensação que a sua vida espiritual está enfraquecida, você está sem força. É a sensação de uma vida estagnada, você não avança ou de alguma forma desconectada, você não recebe mais o fluir do Espírito de Deus na sua vida. E é isso, irmãos, que nós precisamos ter cuidado, porque quando isso começa a acontecer na nossa vida, o canal que liga está rompido, e nós não conseguimos mais receber daquele, porque somente do Senhor. O escritor, ou melhor, Abacuque, ele diz assim: eu ouvi a tua voz e temi. Mas quando a frieza espiritual ela está alcançando a nossa vida, nós já não temos mais esse sentido. Nós ouvimos a palavra, mas ela não produz mais o temor. Nós não temos mais sensibilidade para entender aquilo que o Senhor está querendo falar conosco. Então, quando você não sente mais paixão ou sentimentos, você faz por fazer, faz por medo, você faz por rotina, perdeu a essência, aquela alegria, aquele fervor que nós tínhamos no início, porque eu entendo, irmãos, e o que eu já observei, que todo aquele que nasceu de novo e que teve um encontro com Jesus, a sua vida cristã, ela não é aquela vida rotineira, ela não é aquela vida cristã que você vai quando dá certo, faz se der. Não, você quer estar ali, cada dia você quer estar mais, você quer receber mais, você ora, você quer orar mais, você lê a Bíblia, você quer ler mais, você vem para a igreja, e você, se fosse possível, você estaria aqui todos os dias, porque assim foi comigo. Eu ia para o circo de oração na segunda-feira, eu ia para as orações de madrugada, eu ia para os montes, eu ia para o culto de terça-feira, culto das crianças, eu ia para culto quarta, culto da vitória, ia quinta-feira os cultos nas ruas, sexta-feira ia para o culto de doutrina, sábado eu ia para o culto dos jovens, domingo de manhã eu ia para a escola bíblica, de tarde ia para o ensaio, depois ia para o evangelismo e depois vinha para o culto. Aí é onde as pessoas começam a dizer: você quer morar na igreja? Não, é porque quando você encontra aquele que te salvou, você quer dar o seu melhor, você quer viver, você quer experimentar. Mas quando a frieza começa a bater na nossa vida, a gente vai no dia que dá certo, quando der, a gente lê a Bíblia, então a gente vai perdendo aquele gás, aquele ânimo, aquela alegria que nós tínhamos lá no início. Você sente apatia e não deseja mais as coisas do Espírito. Tudo lhe chama atenção, mas não as coisas de Deus. Tudo lhe chama atenção. Agora, qualquer coisa que acontece na igreja, qualquer coisinha que acontece, isso lhe chama atenção para você. Não vou mais por causa disso. Qualquer coisa você está, vamos dizer assim, lhe distrai. Qualquer coisa tira de você o foco. Porque quando nós estamos aquecidos pelo Espírito de Deus, irmãos, sabe aquele exemplo que dá daquele homem que disse para o pastor que ia embora, que não ia mais congregar naquela igreja, porque via maus exemplos, e o pastor disse: venha cá, eu vou lhe dar um copo e você vai dar voltas aqui na igreja, mas você não pode deixar que a água caia no chão. E ele rodou, chegou para o pastor e disse:
O pastor perguntou: você viu fulano de tal fazendo isso? Você viu fulano assim? Não. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos cheios, aquecidos pelo Espírito Santo, a gente está preocupado em colocar lenha, tirar cinza, colocar lenha e o fogo permanecer na nossa vida. Nós não vamos ficar preocupados com quem errou ou deixou de fazer. A frieza, nós observamos lá em Apocalipse 2, versículo 1 ao 7, mostra que a igreja de Éfeso, ela fazia tudo certo, tinha cristãos esforçados, mas eles tinham perdido o primeiro amor, e Deus manda que eles se arrependam, que eles lembrem de onde eles tinham caído. Isso nos mostra, irmãos, que muitas das vezes nós estamos vindo à igreja, muitas das vezes nós estamos indo aos trabalhos que a igreja promove. Muitas das vezes nós estamos dizimando, ofertando, mas nós perdemos o primeiro amor. Está aqui. Às vezes nós estamos fazendo, mas o primeiro amor que nós tínhamos se perdeu. Então o que eu observo é a frieza espiritual em si, ela não é um pecado, porque todos podemos passar por ela, mas o que torna ela pecado é o que ela te leva a fazer, é aquilo que ela nos leva a agir, porque através da frieza a gente começa a tomar algumas atitudes que veremos que vai nos distanciando de Deus. Aí ela começa a nos levar, nos afastar de Deus. Então, não se arrisque a servir a Deus sem o fervor espiritual. Não se arrisque a servir a Deus sem esse gás, sem essa alegria, sem esse fervor. Se não tivermos cuidado, um amor que esfria pode acabar. Por que alguns casamentos se acabam? Porque não cuida do amor, não cuida do relacionamento, se acaba, se esfria e vai morrendo e vai se acabando. A igreja, irmãos, ela é movimento, mas se não tiver paixão, ela vira simplesmente um monumento. E nós estamos aqui para ser uma igreja viva, nós somos um organismo vivo, nós estamos agindo, nós estamos trabalhando, nós estamos nos envolvendo, mas nós estamos tendo relacionamento com o dono da obra, louvado seja Deus. Então, amar a Deus com tudo que você é e tem, é o mandamento mais importante, é a base para todos os outros. Paulo diz: eu posso até dar minha vida pelos outros, eu posso até dar tudo que eu tenho, mas se não tiver amor, isso não adianta. Jesus, ele disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós o amássemos, se nós amássemos uns aos outros. Então nós precisamos deixar que esse amor, a qual Paulo vai dizer: não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Então tudo que nós fizermos precisa estar envolvido nesse amor, porque quando nós fazemos por amor, nós não fazemos por obrigação. Quando nós fazemos por amor, nós não esperamos algo em troca. Quando nós fazemos por amor, nós fazemos, nos alegramos e nos envolvemos cada vez mais. Mas, irmãos, quais são as causas desse esfriamento espiritual? O esfriamento espiritual não é algo que acontece de repente. Aí eu dormi ontem fervoroso, aí eu acordei hoje frio, sem fogo. Não acontece de repente. Um abrir e fechar de olhos. Trata-se de um processo que acontece pela conjugação de vários fatores. Você vai unindo várias coisas, e quando você percebe, a frieza dominou o seu coração. É por isso que nós precisamos
identificar aquilo. Foi o que Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Nós precisamos lembrar daquilo que começou esse processo de declínio espiritual na nossa vida. Precisamos relembrar para que nós possamos dali dizer: a partir de hoje eu não faço isso, eu vou ter a postura diferente, porque isso começou a esfriar a minha fé, a minha vida espiritual. O esfriamento, irmãos, ele tende a começar de mansinho. Não estou dizendo, e quero que os irmãos entendam, no simples fato que às vezes você não pode vir ao culto. Às vezes você está doente, às vezes tem um imprevisto, alguma coisa acontece. Isso é inerente a qualquer um de nós. Mas quando eu me refiro a questão de muitas das vezes a falta do trabalho, eu falo daqueles que vão deixando o trabalho simplesmente porque diz: hoje eu não quero ir. Aí amanhã ele diz de novo: não, amanhã eu não vou hoje. Aí ele vai aos poucos, ele vai esfriando. Isso não começa de uma vez. Você não se torna um desigrejado, vamos dar um exemplo assim, de uma noite para o dia. Você começa a pouquinho: hoje eu não quero ir. Você troca o culto por qualquer coisa. Não, hoje eu não vou porque eu vou assistir a novela. Não vou hoje porque eu vou assistir uma série. Hoje eu não vou porque eu vou em tal lugar. Eu sei que às vezes você tem que ir em algum lugar, mas quando você começa a trocar, isso começa a ser uma bola de neve e vai aumentando, aumentando, e daqui a pouco você não tem mais vigor espiritual. É um processo longo que aponta para um desleixo espiritual. Então, o que nós observamos com isso, irmãos, é que muitas das vezes a causa do nosso esfriamento espiritual é o nosso desleixo. Não oramos mais, não vamos mais ler a Bíblia, e nós vamos perdendo aos pouquinhos o vigor espiritual. Então o que é que causa? O que é que causa em nós essa frieza espiritual? Há muitas coisas, mas eu quero enumerar aqui com os irmãos e observar. A primeira são pecados não confessados. Nós vivemos tempos em que as pessoas estão olhando para o pecado. Eu vendo um pastor e ele dizendo assim: hoje as pessoas chegam para os pastores e dizem assim: pastor, eu estou com um problema. Não chama mais o pecado de pecado, diz assim: eu estou com um problema. Aí quando ele vai contar, é fornicação, é um adultério. Aí está chamando simplesmente: estou com um problema. Não, é pecado. E se nós não entender o que é o pecado, nós não vamos confessá-lo, porque nós achamos que podemos lidar com ele sozinho. Nós estudamos na escola bíblica quarta sobre a necessidade de nós confessar os nossos pecados. Necessário é nós termos essa atitude, porque quando nós não confessamos nossos pecados, o que está acontecendo? Nós estamos abrindo uma brecha, nós estamos dando legalidade para Satanás entrar, e nós sabemos que a sua missão é roubar, matar e destruir. Então todas as vezes que nós deixamos o pecado escondido, colocamos simplesmente lá debaixo do tapete, Davi disse que enquanto ele se calava, seus ossos apodreciam. É necessário nós entender, e uma das causas que leva ao esfriamento espiritual é os pecados em que muitos estão cometendo e não estão confessando. Primeiramente é Deus, e segundo
dependendo da sua necessidade, do seu grau, chegar na sua liderança e confessar o que fizeram, para que possam assim, se dependendo do caso, receber a disciplina eclesiástica. Então, a causa principal do esfriamento espiritual são os pecados acariciados no sótão do nosso coração, como dizia John Owen. A causa do esfriamento são os pecados que nós acariciamos no sótão do nosso coração. Nós estamos lá acariciando ele e dizendo: fica aí. Vou fazer um carinhozinho, não saia daí não, fica aí. Me dá mais um prazer um pouquinho, me dá mais uma alegria um pouquinho. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara em nos dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário o confessar e o abandonar. A segunda causa, irmãos, é a falta da oração e do jejum. Quando nós vamos identificar alguém que está no caminho da frieza espiritual, uma das primeiras coisas que ele deixou foi jejum, oração. Já não ora mais, já não jejua mais. Ele já não tem mais na sua vida essa atitude que é vital para a manutenção de uma vida espiritual plena. Nós precisamos orar. Eu lembro de um irmão que ele disse certa vez, ele estava com um problema muito grande. A sua esposa havia adulterado e ele queria matar a pessoa que tinha cometido isso com a sua esposa. Ele disse: eu não vou mais orar, eu não vou mais ler a Bíblia, porque ele dizia: se eu ler a Bíblia, se eu orar, Deus vai mandar eu perdoar ele. Ele sabia, irmãos. Então, quando você deixa da oração, você vai perdendo aquilo que nutre a nossa, que mantém a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual plena. Porque quando você ora, você fala com Ele, e também Deus fala com você. E aí nós sabemos que a oração é diálogo da alma com Deus, é relacionamento. E quando eu falo aqui, irmãos, que deixa a oração, tem muita gente que está fria espiritual, mas toda noite ela ora, toda manhã ela ora. Mas sabe a oração? Senhor, obrigado pelo dia, abençoa a noite, amém. No outro dia, Senhor, obrigado pela noite, abençoa esse dia. É somente isso. É o único diálogo que tem com Deus. E quando outro tem, Senhor, eu estou precisando de uma bênção. Senhor, me abre aquela porta. Mas não tem o relacionamento. Não tem aquele momento de você ficar de joelho e dizer: Deus, eu estou aqui. Hoje eu não sei nem o que dizer, não quero pedir, quero só agradecer, quero ficar aqui contigo, com o Senhor. Eu quero sentir a tua presença, eu quero me alegrar na tua presença. Porque oração não é só pedir, oração não é só nós bater na porta do céu e dizer: Deus, eu quero isso. É relacionamento, é intimidade, é você ficar com Ele. E quantas das vezes a gente passa tempo com tantas pessoas, mas não passa com Deus? É por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele tem ciúme de nós. Será como está, irmãos? Eu falo ciúme, é o zelo, é o cuidado, é Ele olhar para nós e ver que nós gastamos tempo na internet, gastamos tempo com tudo e não gastamos tempo com Ele. Jejum, isso para muitos nem sabem mais o que é. Jejum é quando nós mortificamos a nossa carne. Jejum é quando nós dizemos: os meus sentimentos, as minhas vontades não têm domínio sobre mim.
É quando nós dizemos para a nossa carne, os nossos apetites, os nossos desejos: você não domina, quem domina é o Senhor sobre a minha vida. Outra coisa que nos vai levando ao esfriamento é o distanciamento da palavra. Tem muita gente que não lê mais a palavra, que não medita mais na palavra, que não tem tempo para a palavra, para buscar na palavra, para viver a palavra. E nós observamos, irmãos, que é através da Bíblia que nós ouvimos Deus falar conosco. Tem muita gente que está dizendo: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Eu sei que Deus pode levantar um profeta e falar com você, mas Deus quer falar com você todo dia, na sua casa, por meio da sua palavra. É só você abrir a Bíblia e Deus vai falar com você. O problema é que nós queremos que Deus fale o que nós queremos ouvir. Tem muitos que não tem mais a Bíblia, tem a caixinha de promessa, é só promessa. E a palavra de Deus não é só promessa, tem correção, tem exortação, tem discernimento, tem direção para nós. Então, quando nós nos afastamos da palavra, nós vamos perder esse senso de direção, porque é ela que nos orienta. A outra coisa, irmãos, que nos leva ao esfriamento é a falta do perdão. A raiz da amargura é a fonte do esfriamento espiritual. A raiz da amargura, ela nos afasta da graça de Deus e impede o acesso do Espírito ao nosso coração. Quando o nosso coração está amargurado, ele não tem lugar para a operação do Espírito Santo. Jesus disse que primeiro ele vem, ele limpa a casa, aí ele começa a habitar. Ele habita na casa que ele limpou. O que está sujo ou onde está sujeira, ele não habita. Então, quando nós vamos guardando a raiz, a amargura no nosso coração, a falta de perdão, isso vai nos levando a uma vida fria espiritual. Pessoas amarguradas, elas não conseguem orar direito, não conseguem ler a Bíblia com devoção, não conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade. Pessoas amarguradas de alma costumam se tornar insensíveis em relação ao mover de Deus. E por isso elas vão se esfriando na fé. Porque se elas fossem sensíveis ao agir do Espírito Santo, ela não guardaria mágoa. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz é tirar a mágoa, é levar o perdão. É interessante observar que Jesus falou de perdão, Jesus viveu o perdão, e até mesmo antes dele subir, ele vai tratando isso, esse perdão, ele vai tratando com Pedro, que havia negado ele vai trazer isso na vida dele. Então nós observamos, irmãos, que a falta de perdão leva ao esfriamento. Outra coisa que leva ao esfriamento são as distrações provenientes da vida. Aí aqui eu digo para os irmãos uma coisa: tem muita coisa boa na vida que está sendo a causa do esfriamento de muita gente. Tem muita coisa, um exemplo, o trabalho é bênção, dignifica o homem. As pessoas, muitas pessoas estão dizendo: Deus me abre uma porta de emprego. Aí Deus abre uma porta de emprego, aí a primeira coisa que ele diz: não vou para a igreja porque eu estou cansado. Mas se for só uma vez, mas aí chega o outro dia, ele diz: eu não vou porque eu estou cansado. Aí, em vez do serviço se tornar bênção, se tornou maldição. Aquilo que ele pediu para ser bênção na sua vida está se tornando vamos dizer assim, como disse o escritor aos Hebreus, um embaraço. Está esfriando a sua vida. Lazer é bom e faz parte da vida do crente também.
Sabemos que nós, irmãos, porque eu sou crente, eu não posso ir a um lazer? Posso, mas eu não posso deixar que a minha vontade de estar no lazer venha tirar o meu tempo com Deus, de estar servindo ao Senhor, de estar reunido na casa do Senhor. Então tem muita coisa boa que se torna uma causa de esfriamento espiritual na vida de muita gente. Outros é um mau exemplo de algumas pessoas. Tem gente que está indo bem na caminhada, aí de repente ele vê alguém fazendo uma coisa errada. Irmão, é como se jogar um balde de água gelada, não é fria não, é gelada. Aí a pessoa diz, a partir de hoje eu não vou mais, a partir de hoje mais. Aí começa a questionar com Deus, começa a dizer que igreja é essa, aí ele vai desanimando. E a palavra do Senhor diz assim, devemos olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu sei que muita gente vai nos escandalizar, eu sei que muita gente no caminho vai fazer coisa errada, mas eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para Jesus. Quem cair de um lado, cair do outro, eu estou olhando para Jesus. Eu me entristeço porque ele errou, porque ele falhou, sim, mas eu estou olhando para Jesus, e a minha caminhada com ele é maior do que o erro do irmão aqui, do irmão ali. Eu preciso chegar do outro lado, e se eu me embaraçar com o erro de alguém, eu não vou chegar lá. Outra causa desse esfriamento são as nossas próprias frustrações, irmãos. Quantas pessoas que teve uma frustração, aí ele começa a desanimar. Ele teve a sua frustração, ele se frustrou, às vezes num empreendimento que ele tentou fazer e não deu certo. Aí ele diz, agora não vou mais. Ele vai perdendo a graça, ele vai perdendo o ânimo pelas suas próprias frustrações. Mas nós vamos vendo que um crente que foi vencido pela frieza espiritual, ele faz as coisas simplesmente por fazer, não sente mais nada, ele não vibra mais. Sabe, irmão, quando você vai para a oração, você sente aquela alegria, aquele mover do Espírito na sua vida. É aquele dia que você vai orar e não sente nada, mas você identificou e você diz, Deus, eu não quero viver assim. Mas aquele que está vamos dizer assim, na vida automática, ele ora, se sentiu bem, se não sentiu, ele vai perdendo ao longo do caminho a essência. Ele vai perdendo, ele está no ambiente, ele está no lugar, mas ele não sente, ele não vê. As pessoas estão vendo o mover de Deus, as pessoas estão sentindo o agir do Espírito Santo, e ele está ali, os olhos regalados, coração endurecido, porque a frieza o dominou. Nós vemos, irmãos, que a pessoa que está dominada pela frieza, ele não tem vontade de ler, ele não tem vontade de orar, ele não sente a emoção a louvar e adorar a Deus. Tem quantas pessoas, vamos ouvir fulano cantar, aí ele vem e canta, mas ele não adora. Ele canta, mas ele não sente nem o que ele está falando. Ele está simplesmente falando o que está ali no hino, mas ele não sente aquilo falando primeiro com ele, para que depois ele possa ser um instrumento na vida de alguém. Ele não sente aquela alegria, irmãos. Como é bom você ouvir alguém cantando, que canta com a alma, que canta com o coração. Às vezes nós não sentimos nada, não sentimos mais aquela emoção, aquela alegria, quando nós adoramos, quando nós cantamos.
Tem muitas pessoas que sabem que ama, diz eu amo a Deus, mas não consegue mais senti-lo. Aí começa a se sentir atraído pelo mundo. Você pode ver, irmãos, que quem está aquecido, cheio, a chama está queimando, ele não se atrai com as coisas desse mundo. Mas quando a chama começa a se apagar, ele começa a enxergar outras coisas. Ele começa a ser atraído pelas coisas do mundo. Quer ser como todos aqueles que estão ao seu redor que não conhecem a Deus. Você começa a perder o temor, o respeito a Deus e a negligenciar a sua casa. Porque quando a frieza começa a dominar, a gente começa a perder o temor. Temor é respeito a Deus. A gente começa a fazer as coisas e dizendo Deus não está vendo, ninguém está vendo. A gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito e Deus está ali, Deus está contemplando, Deus está vendo. E nós precisamos, quando nós estamos com o fogo aceso, sabe o que acontece? Quando você cai, você diz, meu Deus, você se arrepende, você se levanta, você caminha em direção ao arrependimento, à graça, à libertação, à transformação. Mas quando a frieza vai dominando, é o que foi falado aqui na escola, que você vai trilhando o caminho da apostasia. Você vai se endurecendo à ação do Espírito Santo até chegar o momento que você não sente mais nada. Peca e nada aconteceu. Está no pecado e nada aconteceu. Parece que nada. Quando a frieza começa a dominar, irmão, tudo que tem a ver com fé cansa. Você já viu as pessoas que estão cansadas? Tudo que se fala de Deus, estou cansado. É enfadonho. Se é para o culto, é enfado. Se é para oração, é enfado. Se é ler a Bíblia, é enfado. Tudo cansa. Aí eu começo a observar que tem pessoas que dizem, eu estou cansado para ir para a igreja. Mas se dizer assim, levanta cedinho para ir em Araripina buscar dinheiro, e nós sabemos que a fila lá na caixa é só a misericórdia de Deus. Vai, se for possível, dorme lá, não se cansa. Mas quando diz assim, é para ir para a casa do Senhor, estou cansado. É para ir para a oração, é para ir para o círculo de oração, é para ir para o trabalho das irmãs, dos irmãos, dos jovens, estou cansado. Mas quando a gente está aquecido, irmãos, a gente não espera nem alguém convidar, a gente não espera nem chegar lá. Davi disse, alegrei-me, não era quando estava, ele diz, eu me alegrei só quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será, irmãos, se nós ainda nos alegramos em alguém dizer assim, vamos à oração, ou aquilo já traz aquele peso? Será se nós nos alegramos em alguém dizer assim, vamos ler a Bíblia? Será se isso já traz um peso para nós? Então nós vemos que o esfriamento espiritual, ele leva a consequências trágicas. Nos afasta de Deus, perdemos a alegria da presença de Deus e abrimos brecha para o inimigo entrar. Então, como nós devemos viver a renovação espiritual? Primeiro, irmãos, não aceite viver sem essa paixão, não aceite viver sem esse fogo no teu coração. Não aceite viver e fazer simplesmente por fazer. Sinta alegria, sinta prazer naquilo que você está fazendo. Como Davi disse, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele diz, como o cervo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Como viver esse renovo espiritual?
lembre de onde você caiu. Lembre onde foi que você tropeçou. Qual foi a causa que começou a desandar as coisas na sua vida. Corte tudo que foi ídolo, tudo aquilo que rouba a sua atenção de Deus na sua vida. Tira tudo. Nós só vamos viver o verdadeiro fervor espiritual, o avivamento de Deus na nossa vida, é quando nós tirarmos tudo e deixar só Deus. Só Deus. Deus sabe o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem a melhor porta para nós. Deus tem o melhor milagre para nós. Deus sabe a hora certa. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. E assim faça tudo, irmão, que te aproxima de Deus. Mesmo que você não tenha vontade, se você está vivendo ou vendo que a frieza está querendo dominar, então faça mesmo sem vontade. Comece a ter uma vida de oração, ore, leia a Bíblia, consagre, participe do trabalho, faça aquilo que vai trazer um aquecimento ao teu coração, mas faça tudo o que for preciso para voltar a se aproximar de Deus. Então, quais são os benefícios, para encerrarmos, quais são os benefícios de termos uma vida espiritual renovada, acesa, saudável? Nós teremos mais alegria. Quanto mais você se envolve, quanto mais você busca, quanto mais você se achega, mais alegria você tem. Irmãos, eu não conheço alguém que tenha se aproximado de Deus e tenha se entristecido. Quanto mais você se achega perto dele, mais você tem alegria. Então você quer vencer a tristeza, se achegue perto dele, deixe que a chama do Espírito esteja acesa. A ordem de Moisés para os sacerdotes é: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, não pode se apagar. Qual é o benefício? É mais intimidade com Deus. Quanto mais, irmão, você está orando, mais você lê Bíblia, mais você congrega, mais você vem, mais aos pés do Senhor, mais intimidade você vai ter com Ele. Nós estávamos falando terça-feira no culto, mais ou menos sobre isso, depois do culto, né? Falando justamente dessa questão. Por exemplo, tem pessoas que crescem mais rápido, tem pessoas que vão mais longe. Por quê? É a intimidade com Deus, é a busca, é a intensidade. Tem pessoas que estão há muito tempo na casa do Senhor e nunca avançaram. Tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor e nunca cresceram. Estão crentes velhos na idade, mas não amadureceram. Não tem aquele fervor, a intimidade. Mas quanto mais você busca, quanto mais você se achega, mais intimidade. Isso te leva a ter mais motivação. Porque se você é alegre, se você tem intimidade com Deus, você tem motivação. Motivação para estar aqui, motivação para orar, motivação por quê? Tem muita gente que diz assim: eu não vou para o culto hoje. É culto de ensino, doutrina. É o culto chato. É o culto em que o pastor vai dizer: não faz isso, não faz aquilo. Porque muita gente entendeu que o culto de doutrina é isso. Não faz isso, faça aquilo. Não faz isso. Mas o culto de doutrina é o culto da palavra. E Abacuque disse: eu ouvi a tua palavra. Eu não precisei ouvir profecias. Eu não precisei ver movimentos. Eu ouvi a tua palavra. Eu sei, irmãos, que Deus faz. Não estou dizendo que Deus não agita. Deus não faz as irmãs, os irmãos falar em línguas estranhas, se alegrar. Eu sei que Deus faz isso.
mas eu sei que Deus ainda fala por meio da palavra. Se você manter o teu coração ligado na palavra, Deus vai trazer tremor e temor ao teu coração, e isso vai trazendo mais alegria, mais energia para você servir ao Senhor. Eu sei, irmãos, que quanto mais você caminha, mais você se fadiga. Não é isso? Quanto mais você caminha, mais você se fadiga. Mas o profeta Isaías disse: os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. É por isso que nós não cansamos. É por isso que nós não esmorecemos. É por isso que nós continuamos.